E aí, galerinha que assiste o meu canal, antes de seguir com o vídeo, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, beleza? Mais piada de youtuber à parte, vamos falar um pouquinho sobre padrões de dominância. Tratando-se sobre esse conteúdo, vocês já fizeram uma gravação sobre isso, vocês já produziram os resumos, já mandaram para mim, mas para que fique um conteúdo mais sólido, mais concreto, eu estou deixando essa gravação no YouTube para que vocês possam ficar revendo e dar prosseguimento no conteúdo. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre dominância completa. E na dominância completa foi aquilo que já tratamos na primeira lei de Mendel, né? Na lei do monohibridismo, onde as características elas se expressam ou por dominância ou por recessividade. Já tratamos um pouquinho sobre isso, já fizemos questões, exercícios e tudo mais, tá? Mas vejam só, né? Falando sobre esses padrões de dominância, os alelos, eles se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas lá na meiose, né? Aquele conceito de mitose, meiose, isso já tratamos nas nossas aulas presenciais, tá? Então, o que é isso, professor? O que é que acontece? Você recebe característica do pai e da sua mãe, mas antes disso, antes de acontecer a fecundação para que você, coisa linda do céu, aparecesse e existisse, né? Gametas masculinos e femininos foram formados e aqueles alelos vieram do pai e da mãe. E quando aconteceu a fecundação, sucessivas meioses, né, fizeram com que o embrião nascesse, né? Ele fosse criado e você nascesse, tá? Então, para entender esse conceito de dominância, né, completa, a gente precisa entender que, beleza, você recebeu o alelo do seu pai, da sua mãe, e você ganhou uma característica, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, entre outras características, né? Quando a gente fala de genética, a gente só vai tratar sobre doenças, sobre anomalias, né? Sobre mutantes, né? Sobre extraterrestres. Não, a gente vai tratar sobre características simples, tá? Então a gente precisa entender dois conceitos: o que é a proteína funcional e a proteína não funcional. Sim, professor, mas o que é que tem a ver a proteína? Como assim? Ou seja, o alelo não está lá, o alelo não vai determinar a sua característica, então aquele alelo ele vai ser responsável lá no teu gene em produzir a proteína para te dar aquela característica. Então, por exemplo, a cor da sua pele, tá? Ela é expressa por causa da melanina. E a melanina é proveniente da produção de quê? De uma proteína chamada melanina. Tá? Então, com isso, né, eu tenho esse conceito de proteína funcional e não funcional. Ou seja, quando uma característica ela é expressa por dominância, eu tenho uma proteína funcional. Quando essa característica é determinada por recessividade, eu tenho uma proteína não funcional. Não foi necessária a produção daquela proteína. Ok? Sim, professor, mas como é que acontece, né, a produção de proteínas? Isso é baseado naquele conteúdo do primeiro ano sobre síntese proteica, né, falando sobre as células, sobre os ribossomos, RNA mensageiro e tudo mais. Isso aí vocês precisam dar uma estudadazinha por fora, tá? Não posso me estender muito aqui para que o vídeo não fique longo, ok? Esse tipo de característica foi abordado na primeira lei de Mendel, como vocês podem ver, quando a gente falou um pouquinho sobre as ervilhas, tá? Mas dominância completa vai ser isso, é quando a gente expressa os genes em dominância ou recessividade, pronto, e acabou, certo? Já na dominância incompleta, que recebe o nome de codominância, o que é que acontece? Indivíduos, após cruzarem, mesmo ele tendo características distintas, eles vão formar um terceiro fenótipo. O exemplo que tem, eu acho que na boa parte dos livros de vocês, é falando sobre as flores, né? A planta maravilha da noite sendo cruzada com a flor boca de leão, que no fim vai dar flores rosas. Ou seja, na codominância, eu tenho um terceiro fenótipo, porque eu não tenho a predominância de uma característica ou de outra. Por exemplo, se eu estou cruzando a flor
Eu nem coloquei a imagem aqui, gente. Peço perdão desde já. Tá? Mas vocês vão entender bem, né? Se eu estiver cruzando a flor vermelha com a flor rosa, se fosse na dominância completa, a geração F1 teria que vir com uma dessas características, ou vermelha ou rosa. Um exemplo, né, que eu estou citando, que eu sei que o cruzamento que tem nos livros de vocês é branco. Tá? Mas na dominância completa, como se tem no livro de vocês o exemplo, eu estou lá, cruzando a flor vermelha com a flor branca. Na geração F1 eu já vou ter uma flor da cor rosa, porque eu não tenho nenhum gene que vá sobrepor o outro, para que na geração F1 venha ou vermelha ou branca. Aí vem o terceiro fenótipo, ok? Então vamos para o próximo conceito, ok? Então eu acho que ficou bem claro, não tem nem o que questionar. Vamos para alelos letais. Nos alelos letais, eu vou ter a presença de certos alelos que pode provocar a morte de alguns indivíduos, tá? Então, determinados cruzamentos, né, foram investigados em 1905 pelo biólogo Lucien Canot, e ele fez o cruzamento de ratos e ele percebeu que existiam alelos dominantes que eram letais e recessivos que também eram letais. E ele fez o cruzamento dos ratinhos lá com as suas pelagens, com as suas devidas pelagens, né? A pelagem castanha e a pelagem acinzentada. Mas ele viu que alelos que eram dominantes em homozigose, o embrião vinha morto. Isso porque acontecia um choque genético que fazia com que esses indivíduos morressem. Tá? Então existem essas situações. Então assim, associando a biologia no nosso cotidiano, eu peço que vocês deem uma lida na página 41, falando sobre alelos letais contra o Aedes aegypti. Tá? Que fala justamente sobre a eliminação do Aedes aegypti, no combate contra a dengue, falando sobre esses alelos letais. Então, assim, né, eu poderia até falar aqui, mas eu peço que vocês deem uma lida, eu acho que vai ser extremamente importante. Ok? Nos alelos múltiplos, tá? Os genes, eles podem ter mais de 2 alelos. Até então, anteriormente, a gente só estava estudando 2 alelos e tudo mais. Tá? Os 2 exemplos que eu tenho, né, o primeiro é falando sobre a pelagem, né, dos coelhos, que podem apresentar, como vocês podem ver aqui, 4 alelos, tá? E o sistema ABO, que é a tipagem sanguínea. Então, vocês já fizeram uma pesquisa sobre isso, né, falando sobre a coloração desses coelhos. Existem características aqui que vai ser mais dominante do que outra, vai ser mais predominante do que outra. Por exemplo, o coelho selvagem, em relação ao albino, apresenta uma característica mais dominante do que a do albino. Então é mais comum, né, termos coelhos na cor acinzentada aqui, né, do tipo selvagem. Diferentemente do chinchila, do Himalaia, do albino e assim sucessivamente. Cada um vai ter uma carga genética mais predominante do que a outra. Tá, pessoal? Então depois eu peço que vocês deem uma lida. Tá? Não tem nem o que se referir e detalhar tanto sobre isso, para a gente não se estender tanto. No sistema sanguíneo ABO, eu queria falar porque ele é um tema de importância pública para nós conhecermos. Então vejam só. A tipagem sanguínea, pessoal, ela é determinada por 2 tipos de proteínas que são produzidas, que são os aglutinogênios e as aglutininas. Os aglutinogênios são glicoproteínas que ficam na membrana das hemácias, que são essas coisinhas que vocês estão vendo aqui. Tá? Já as aglutininas são proteínas que ficam dissolvidas no plasma das hemácias, ou seja, ficam dentro. Tá? Que é isso aqui que vocês estão vendo, que seriam como se fossem anticorpos. Então é mediante esse tipo de coisa, né, que a gente entende aquele conceito de transfusão sanguínea. Eu sei que hoje é muito comum falarmos sobre transfusão sanguínea, mas nem sempre foi assim. Tá? Só depois de um médico chamado Karl Landes, que ele chegou a observar os diferentes tipos de tipos sanguíneos. Então vejam só, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A,
ele vai ter os aglutinogênios do tipo A. Porém, ele vai ter as aglutininas que ficam dentro da célula do tipo B, que é o chamado anti-B. Tá? Então, o que vai determinar o tipo sanguíneo A é justamente isso. Ok? Os aglutinogênios do tipo A fora e dentro B. Para o tipo sanguíneo B, é o inverso. Ou seja, os aglutinogênios vão ser do tipo B e as aglutininas vão ser do tipo A dentro das hemácias. Ok? Para o tipo sanguíneo AB, eu vou ter aglutinogênios dos dois tipos nas hemácias. Porém, as aglutininas dentro das hemácias eu já não vou ter. Ok? Para o tipo sanguíneo O, eu não tenho nenhum tipo de aglutinogênio, mas as aglutininas eu vou ter tanto do tipo A quanto do tipo B, que são os chamados anti-A e anti-B dentro da célula. Ok? Então, é muito bom entendermos isso, porque a gente entende justamente a parte de transfusão sanguínea. Isso quando a gente também trata sobre o fator RH. Eu vou mandar um vídeo complementar esse aqui, curtinho, para que vocês entendam essa questão do fator RH para a questão da transfusão sanguínea. Ok? Já na determinação dos alelos da genética do sistema ABO, eu vou ter três tipos. Ok? Que é o A, B e I, em forma recessiva. Então vamos lá. No genótipo para o tipo sanguíneo A, ele pode aparecer em homozigose ou em heterozigose. Ok? Se eu tiver aqui azão, tipo sanguíneo A, azão, izinho, eu vou ter também um fenótipo do tipo sanguíneo A, e assim sucessivamente. Agora, por exemplo, aqui, digamos que uma pessoa recebeu aqui, ó, o genótipo AB, vai ter o tipo sanguíneo AB, né? Fenótipo para o tipo sanguíneo O, não tem nenhum desses alelos aqui, então não tem nem o que tratarmos de forma mais detalhada, até porque vocês aprenderam isso na primeira lei de Mendel. Ok? Tipos sanguíneos, né? Doador, recebedor, ok? Então, beleza, aqui, ó. O tipo sanguíneo A pode doar para A e AB. O tipo sanguíneo B pode doar para B e AB. AB pode doar só para AB. E o tipo sanguíneo O pode doar para todo mundo. Certo? E assim os recebedores estão aqui. Então depois eu peço que vocês deem uma olhada em relação a isso. É extremamente importante, né? Porque a gente nunca sabe uma emergência e tudo mais. Mas os profissionais de saúde sabem disso, viu? Eu coloquei aqui, né, o que determina a tipagem sanguínea. Isso tem na página 43 do livro de vocês, tá? Então a gente tem dois tipos de substâncias que são utilizadas, que são as aglutininas do tipo A e do tipo B, que estão dispostas no interior das hemácias. Então, por exemplo, quando eu coloco o antígeno A, certo? E o sangue se aglutinou em uma das partes aqui, né? Por exemplo, coloquei anti-A e anti-B em duas amostras de sangue. Se aconteceu a aglutinação de células no anti-A, é porque o tipo sanguíneo é A. Beleza, coloco duas amostras de sangue lá de novo. Aí vou e coloco a substância anti-A e anti-B. Se aconteceu a aglutinação, né, a coagulação de sangue em anti-B, o tipo sanguíneo é B. Tá? Se eu coloco duas amostras de sangue lá de novo nas lâminas e coloco anti-A e anti-B, aconteceu a coagulação nos dois, eu tenho o tipo sanguíneo AB. Se eu coloco lá na lâmina de novo duas amostras, coloco anti-A e anti-B e não aconteceu a coagulação em nenhuma das amostras, eu vou ter o tipo sanguíneo O. Ok? Então, mediante a isso, falando um pouquinho sobre o fator RH, eu vou colocar um vídeo no grupo de vocês. Desde já eu termino essa parte de revisão falando sobre isso.
e na próxima semana a gente continua e eu já coloco uma atividade complementar a isso. Sei que vocês estão sobrecarregados de coisa, mas fica algo complementar a tudo isso que já tratamos da semana passada até agora. Então, desde já eu quero que vocês se cuidem, para todos os lugares que vocês forem, coloquem máscara, né? A gente sabe que a quantidade de pessoas infectadas aqui em Cupira está aumentando, então vocês devem tomar os devidos cuidados. Então, desde já um abraço, beleza? E se puder, curte o nosso vídeo, tá? Isso valoriza muito o nosso trabalho. Desde já um abraço!